Horário de Brasília, 19 horas. Está no ar Sua Voz, Sua Vez. Hoje, com muita alegria, com muita honra, eu recebo um amigo que diria recente, mas tem coisas na vida que o Kairos de Deus é diferente do Cronos humano, né? Então, me parece que eu já conheço ele já bem mais tempo do que o tempo cronológico que nos conhecemos. Trata-se de um dos grandes economistas brasileiros, reconhecido, vamos dizer, nacionalmente, professor da Fundação Getúlio Vargas e também da ISIC Internacional, uma escola de negócios, e que, segundo os seus fãs, é um professor especial, né? E nesse pouco tempo que conheço o Robson Gonçalves, esse é o nome dele, já percebi, né, esse chamado para ser professor, né? Então, quando a pessoa tem um chamado, né, e tem aquele conceito, Robson, antes de passar a palavra para você, dos impelidos e dos chamados, né? Tem pessoas que buscam, né, uma certa colocação, uma certa posição de forma impelida. Elas próprias vão e buscam aquela posição por conta própria, mas tem aqueles que são chamados. E é uma diferença muito interessante entre um e outro, né? Aqueles que são chamados, né? Porque o chamado, ele, quando termina a sua missão, lá no final de sua carreira, quando termina a sua missão, o chamado, ele fica realizado. O impelido não quer nunca que termine a sua missão, ele quer estar sempre no foco, sempre nas luzes da ribalta, né? Então, essa é uma diferença, né? E o chamado, o exemplo que eu me lembro agora, né? Recorrendo aos evangelhos, de João Batista. Então, João Batista, o auge dele foi quando ele entrega o ministério dele e diz assim: aquele é aquele de quem eu falei, de quem eu me referi, apontando para Jesus Cristo, né? Então, esse caso é do Robson Gonçalves, que se dedica à economia comportamental. Então, já temos aqui o Darcy Saldanha. Boa noite, Darcy Saldanha. Primeiro a chegar aqui. As lives são assim, né? As pessoas vão chegando aos pouquinhos. A nossa expectativa é que tenhamos uma boa presença de pessoas, mas principalmente uma boa qualidade de pessoas que estejam aqui, porque é um assunto que vai precisar de uma qualificação do participante para poder estar usufruindo, estar acompanhando. Então, o Robson vai nos trazer nesta noite a economia comportamental, também, claro, porque está associada à neurociência. Ele é professor de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e também no ISIC Internacional, Escola de Negócios. E eu assim, tenho uma apreciação muito grande sobre esse tema, meu caro Robson Gonçalves, economia comportamental, porque, na verdade, eu tive uma paixão mais recente, assim, ardente, né, pela economia. E um dos alvos do meu estudo é economia comportamental, né? Então, primeiro, seu boa noite, e já abrindo aí o tema, né? Afinal, o que é economia comportamental? Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito o privilégio de estar aqui falando desse tema que é a minha paixão mais recente dentro da minha carreira de economista. Eu pareço até ser uma boa pessoa, mas eu só estudei economia até hoje na vida. Mas apesar desse defeito, eu tenho algumas qualidades também. A economia comportamental, ela, na verdade, ela surge assim como um bairro afastado da cidade da ciência econômica, né? É aquele terreno que ninguém queria, ali meio perto da várzea e tal, e que alguns economistas andaram por lá e disseram, nossa, mas parece que tudo que não é do interesse dos economistas que moram lá, nos bairros nobres da cidade da ciência econômica,
Parece que tudo que eles acham que não tem serventia por lá, eles jogam aqui. Mas que estranho, né? Esse volume de temáticas e de comportamentos e de processos que eles estão jogando aqui, dizendo, não, mas a economia não deve tratar disso. Esse volume é um volume muito grande. Será que isso é realmente o caos? Será que isso é realmente o rejeito e que nada pode se tirar daqui? Portanto, a economia comportamental ela surgiu para os economistas tradicionais da década lá de 1950, virada para 1960, ela surgiu como um bando de esotéricos que, bem ou mal, nem economia mesmo estavam fazendo. Nós estávamos, naquela época, no auge da chamada teoria da escolha racional. Então, a teoria da escolha racional ela teve uma evolução de 100 anos, desde a década de 1850 até o seu apogeu nos anos de 1950 a 1960. E a economia comportamental ela surge um pouco como se insurgindo em relação a esse mainstream da economia, que é a teoria da escolha racional. Basicamente, a teoria da escolha racional diz que só é econômico o comportamento que faz uma utilização exaustiva de toda a informação, e informação é um tema que a gente vai explorar bastante aqui, de uma maneira algorítmica, ou seja, matematicamente descritível, quando muito utilizando a estatística, quando os processos são incertos, utilizando probabilidades e estatísticas. E que, diante disso, o agente econômico ele vai agir sempre no seu alto interesse e ele vai agir sempre de forma objetiva e de forma o máximo acúmulo de riqueza. Isso que eu estou descrevendo é o chamado homos econômicos, né? O homo economicus. O homo econômicos é essa redução da personalidade humana e que foi, durante 100 anos, o objeto indiscutível da economia tradicional. Se você faz trabalho voluntário, se você tem um posicionamento político, a maneira como você se relaciona dentro da sua família, por exemplo, isso são comportamentos não econômicos. E aí a economia caiu numa grande enrascada, Jorge, porque ela começou a dizer, são comportamentos irracionais. Isso ajudou a deixar aquele bairro onde estavam lá os rejeitos dos economistas tradicionais como uma terra maldita. Fala, você quer discutir comportamentos irracionais? Até que, no final da década de 1950, um grande teórico chamado Herbert Simon, ele começou a questionar se nós realmente temos condição de processar toda a informação que é disponibilizada para nós. Ou se chega algum momento em que nós atingimos uma saturação ou uma exaustão cognitiva. Se você pegar uma planilha de Excel e você manda ela fazer cálculos e refazer cálculos e refazer cálculos, você pode ter um problema com a memória do computador. A planilha se tornou tão grande, tão complexa, tão cheia de macros, que o computador começa a ter dificuldade de processamento. Por que com o ser humano seria diferente? Mas o Herbert Simon não tinha ideia de onde ele ia chegar. Mas ele lançou ali, na década de 1950, o alicerce da economia comportamental com o conceito de bounded rationality, ou racionalidade limitada. Foi só na década de 1970, com os trabalhos do posteriormente agraciado com o prêmio Nobel, que é o Daniel Kahneman, e o colega dele, o Tversky, que se descobriu que muitos dos comportamentos não estritamente racionais também não eram caóticos. Existia uma lógica nos comportamentos não estritamente racionais. Então, é verdade que nós não conseguimos ser totalmente racionais porque processos cognitivos cansam, eles consomem energia e chega uma hora que a gente diz, tá bom. É mais ou menos como alguém que faz uma reforma em casa, né, Jorge? Você já deve ter feito reforma, você sabe disso. Diz que reforma em casa, ela não termina, a gente dá por encerrado. Depois de brigar muito. O livro também é assim, né?
Alguns são assim. Ah, você poderia ter escrito muito mais, mas você dou por encerrado. Porque há um momento em que cansa. Né? É. Esses trabalhos do Daniel Kahneman, o Tversky morreu muito cedo, mas foram reconhecidos depois com o Prêmio Nobel de 2002. Aí Sim. a economia comportamental ela estava consolidada. E na sequência, com o avanço dos exames de neuroimagem, surgiu uma subespécie, digamos assim, de economistas comportamentais, os neuroeconomistas, que agora querem entender o comportamento humano, por exemplo, a exaustão cognitiva, a partir de todo o potencial da tecnologia de neuroimagens. Então eu digo assim, todo economista neuroeconomista é economista comportamental. Porém, nem todo economista comportamental é neuroeconomista. Eu posso fazer uma abordagem dos comportamentos não estritamente racionais com um diálogo com a psicologia social ou a psicologia behaviorista. Porém, se eu faço uma frente, construo uma frente de diálogo com a neurociência, eu vou estar estudando os mesmos temas e, em geral, chegando às mesmas conclusões. Mas aí eu vou estar no campo da neuroeconomia. Portanto, a neuroeconomia é hoje a vanguarda da economia comportamental. Então, fazendo um percurso rápido, né? Essa é a relação que vem lá desde o Homo economicus, o seu questionamento, aquele amontoado de comportamentos que a economia estava deixando de lado, a descoberta que existem padrões não estritamente racionais de comportamento e, mais recentemente, a neuroeconomia. Eu acho muito oportuno, né? E também com esse nosso trabalho voltado à economia da oralidade, né? Que é a ciência econômica que tem como objeto de estudo a oralidade, cuja oralidade é a área da linguística que se ocupa das estruturas de fala, e nós temos aí na economia da oralidade um conceito que adotamos de oralidade um pouco mais extenso do que a fala, porque nós pensamos, para nós expressarmos a nossa fraseologia, né? Nós pensamos palavras. Então, substantivo, verbo e complemento. Então, para que a gente possa pensar, a gente usa as estruturas da oralidade para compor as nossas sentenças, os nossos enunciados, aquilo que pretendemos dizer. E numa sequência o mais possível racional, lógica e inteligível. Então, a oralidade ela ajuda e responde pela composição do próprio processo da racionalidade do pensamento. Aí nós temos também na escrita dois aspectos. Nós temos a escrita propriamente dita, que é uma extremidade da escrita, que são os trabalhos acadêmicos, trabalhos de doutorados, livros técnicos, né? Enfim, é uma escrita mais formal, né? Mas nós temos níveis de escrita, e a escrita ela compõe juntamente com a oralidade, que são as duas modalidades da linguística, né? Tem o letramento de um lado, que responde pela escrita, e a oralidade de outro, que responde basicamente pela fala. Mas a escrita, para ter fluência, para ter uma capacidade comunicativa adequada, ela também depende das marcas da oralidade. Então você veja que ela está ali também na escrita. Para você fazer o ato de leitura, por sinal, é sofisticado ler. É sofisticado ler. Boa noite, Ivan Fabri. Boa noite, Ivan Fabri. Muito bom você conosco nesta noite. Então, assim, nós temos aí o contexto do ato de leitura e é fato que a gente sabe a definição das palavras, a sequência das frases, mas saber ler também não é para muita gente. Saber ler no sentido mais profundo da expressão. O ato de leitura depende, na minha visão, compulsoriamente das decodificações da oralidade.
Então, se você olhar para aquele ícone, que é um triângulo com um corte no meio, e ficar olhando para ele, de forma intrapessoal, né? Uma comunicação intrapessoal, você mencioná-lo como um A, ele vai ser apenas um ícone. Ele se transforma em A à medida que você mesmo, intrapessoalmente, quer dizer, você com você mesmo, define ele como A ou como um EI, conforme daí a língua e o idioma. Então, você veja que o campo da oralidade ele tem uma extensão muito grande, né? E a proposta assim, de trazer você com a economia comportamental e é fazer essa parceria, né? Essa amizade, essa aproximação da economia da oralidade com a economia comportamental. Já que a economia da oralidade, na nossa percepção e concepção dela, né, ela é basicamente comportamental. É claro que tem uma reserva considerável, mas menor, do aspecto performance. Daí todo o aspecto, vamos dizer, da vocalização e os seus derivados. Mas ela é basicamente comportamental. Como é que você percebe essa junção entre a economia comportamental e a economia da oralidade? Já que, vamos aí avançar um pouquinho com a questão da oralidade, fazendo um paralelo até com a neuroeconomia, e com esses instrumentos novos de percepção através desse universo digital em que ela se apoia também, né? Porque a oralidade, por exemplo, é o campo da psicanálise, por exemplo. O que um psicanalista faz? Ele baseia-se nas tuas palavras, e não só nelas, mas na entonação que você dá para elas, somando com todo o seu aparato corporal e a expressão corporal como um todo, especialmente as microexpressões faciais e as microexpressões vocais. Então, ela está inserida também no contexto da psicanálise. Então, é possível, eu acho que, oferecer para a economia comportamental, eu quero passar pelo seu crivo isso, né? É possível passar pelo crivo da economia comportamental uma contribuição da economia da oralidade na profundidade que a neuroeconomia oferece com percepções vamos dizer, desse universo digital e desses recursos todos que ela se baseia. Até não só num paralelo, como também num processo de congruência e de convergência. Só para agora encerrar a minha parte disso, porque, por exemplo, um dos aspectos que a gente trabalha aqui na economia da oralidade, especialmente na área de desenvolvimento profissional, que é o voice design, né? Que a gente habilita as pessoas, ou estimula as pessoas a se habilitarem, né? A interpretação da intencionalidade dos códigos sonoros emitidos. Que fazendo assim, você tem uma percepção empática do outro, né, do seu interlocutor, muito mais profundo do que as próprias palavras ditas. Você percebe a entonação exata do dito e qual contexto emocional, cognitivo, psíquico que esse indivíduo teve na sua expressão oral, o que dá para dar profundidade para a economia comportamental, né? Então, vamos dizer, basicamente isso, essa é uma contribuição, né? Quer dizer, como que você sente a palavra dita pelo outro, né? Até os teus próprios sentidos, você pode perceber isso até um certo nível dessa expressão do código sonoro emitido pelo interlocutor, mas também através de outros sentimentos, além da audição e além da perceptividade mais sofisticada. Veja, eu parto do princípio de que em todo processo de comunicação, nós temos a pretensão de afetar no presente ou no futuro comportamentos.
Se eu lhe digo alguma coisa, eu quero que você fique sabendo disso para que você tome uma atitude ou para que você não tome uma atitude, para que você me dê um feedback depois desta forma ou daquela. O processo de comunicação, ele tem sempre uma intenção. Se essa intenção é mais consciente e deliberativa, ou se ela é mais inconsciente, mais automática, eu acho que tem tudo a ver com o que você acaba de dizer. Então, o processo empático pode permitir que a gente compreenda melhor do que o outro até a intenção dele ao me comunicar ou se dirigir a mim de alguma forma. Onde que isso encontra a economia comportamental? Lá em 1979 tem um trabalho pioneiro também do Kahneman e Tversky que falam do efeito design. Se você disser para alguém assim, olha, existem duas formas de tratar uma doença no hospital, você tem 600 pessoas internadas, é um exemplo interessante em tempos de pandemia, né? Cala fundo em nós. Se você adotar a estratégia A, a estratégia médica, você provavelmente salvará 200 pessoas das 600. Se você adotar a estratégia B, provavelmente 2/3 das pessoas morrerão. Rigorosamente, do ponto de vista racional, essas duas formas são equivalentes. Quer dizer, provavelmente salvar 200 ou provavelmente fazer com que arriscar-se a ter a perda de 2/3 dos 600 é exatamente a mesma coisa. E, no entanto, uma pessoa desavisada ou no calor da emoção da tomada de decisão, ela opta pela primeira opção, né? Ela opta pela primeira abordagem de salvar 200 pessoas. Um outro exemplo que eles dão também nessa linha é você oferecer 2 pacotes turísticos, né? Um pacote turístico onde você tem acesso a atrações medianas daquela cidade, nem muito boas, nem muito ruins, e um segundo pacote onde você vai ter acesso às atrações top e também a algumas atrações muito chatas. Na média, elas poderiam se equivaler em termos, se você pudesse dar uma pontuação para a satisfação das experiências. E, no entanto, muitas pessoas optam pela segunda alternativa por receio de perder as atrações top. Então, a forma como se apresentam problemas de escolha, ela importa, e importa muito. Nós temos limitações cognitivas e a nossa forma de percepção da realidade e, portanto, de tomada de decisão, ela é heurística. E a heurística é algo que está muito presente, por exemplo, na escrita. Mas não só na escrita, na comunicação oral também. Então, assim, quando você está no meio de um argumento, querendo ou não querendo, o meu cérebro já começa a criar cenários para onde a sua história vai terminar. Qualquer contador de história sabe disso. Na medida em que você cria uma tensão num storytelling, o seu cérebro está já imaginando cenários para o final daquela história. Eu, nas minhas aulas de neuroeconomia e no curso de neurobusiness que eu coordeno na Fundação Getúlio Vargas, eu faço essa experiência. Eu conto uma história real de uma professora amiga minha que achou que tinha ganho 30 milhões de reais na Mega Sena. E depois ela descobriu que o papel que ela tinha nas mãos não era uma aposta, era um resultado impresso em lotérica, que ela achou que a empregada tinha feito a aposta para ela e a empregada só tinha pego um resultado impresso. Mas naquele afã, naquele desespero de conferir, achando que tinha ganho, ela não leu a palavra resultado, estava escrito na frente dela, resultado da extração. E ela achou que era a aposta que a empregada tinha feito por ela. E durante 3 horas ela achou que tinha ganho 30 milhões na Mega Sena. Eu vou contando essa história, né, lentamente, e eu peço para os meus alunos anotarem quantas vezes, instintivamente, espontaneamente, um desfecho para aquela história surgiu na mente deles. A média dá 8, mas alguns alunos chegam a 11. Então, assim, quando nós estamos tentando entender o comportamento humano na tomada de decisão, quando nós estamos tentando entender o comportamento humano
na assimilação, percepção das informações para a tomada de decisão, nós temos que prestar muita atenção nesse processo de comunicação e como essas informações chegam até nós. E nós estamos num mundo de excesso de informação, onde esse senso crítico de entender o significado da informação, não abusar dos processos heurísticos, porque o abuso da heurística gera os vieses cognitivos. Esses, sim, levam a erros sistemáticos, né? A heurística é um atalho mental, é um tentar adivinhar o final da história. Quando nós lemos, raramente nós passamos por todas as letras do que está escrito. Nós adivinhamos dentro do contexto que é a palavra, por isso que lemos errado tantas vezes. Mas ao ouvirmos também, nós somos heurísticos, nós começamos a criar cenários para o final de cada frase e para o final da história inteira. Mas como nós estamos num mundo de excesso de informação, e o Simon tinha razão, nós temos limitações cognitivas muito grandes, nós estamos perdendo o senso crítico do processo de comunicação. Tanto quando falamos, quanto quando ouvimos. E o que eu tenho percebido é que os diálogos são monólogos de duas ou mais pessoas. Nada além disso. Né? Chamado monólogos simultâneos. Monólogos simultâneos. Então, assim, de um lado, a neuroeconomia, a neurociência aplicada em geral, o conceito de racionalidade limitada, a percepção de que nós temos um padrão heurístico de assimilação de informações, todos esses que são pilares da economia comportamental e validados pela neuroeconomia depois, eles também estão no cerne da economia da oralidade, até onde eu aprendi com você, Jorge. Por conta do resgate que deve se fazer desses elementos, da conscientização que nós precisamos buscar, porque senão nós colocamos tudo num automático, num mundo de excesso de informação. E aí o que as pessoas estão fazendo? Elas estão recortando as informações e remontando essas informações para validar as opiniões que elas já têm, o que realimenta os monólogos simultâneos. Eu vi uma tirinha outro dia no Facebook muito engraçada, né? A filha dizendo para o pai, mas pai, essa notícia é falsa. E o pai dizia, como essa notícia pode ser falsa se é exatamente aquilo no que eu acredito? Então, as crenças a priori, elas são um grande inimigo do processo de comunicação. E elas são um desvirtuamento de processos cerebrais que são inevitáveis para os processos heurísticos. Mas das heurísticas nós passamos aos vieses cognitivos, dos vieses cognitivos ao mundo da pós-verdade, que é essa remontagem de fragmentos de informação que chegam até nós, apenas para validar opiniões, comportamentos, atitudes e escolhas que nós já fizemos. Isso é terrível, isso é terrível. Então, eu acho que a economia da oralidade é, em grande medida, um resgate. Um resgate de uma humanidade perdida na dita sociedade da informação, que, na verdade, é a sociedade da desinformação. Olha, professor, é uma delícia ouvi-lo, né? Eu tenho certeza que cada um que está aqui acompanhando essa nossa webinar está se deliciando com esse conhecimento importante, feito de forma muito objetiva, muito própria, né? E, de fato, eu estou aqui está conosco Gina Paladino. A Gina Paladino é uma das principais embaixadoras da economia criativa no Brasil. A Gina Paladino é uma economista bastante renomada, bastante capacitada, né? E, inclusive, ela vai estar conosco na próxima terça-feira, às 19 horas, no próximo webinar. Vamos tratar de economia criativa, com a Gina Paladino. Ela diz, alô, Jorge, caro colega, economista Jorge Cury. Né? Também temos aqui o Exaltino Souza Escritori, ele que esteve também na última terça-feira, quando abordamos o tema tradução simultânea, com José Neia. Foi bem interessante. Depois vocês podem rever este episódio, que foi o quarto, né? Esse aqui é o 5º episódio
dos nossos webinários. Estamos começando agora a trazer aqui personalidades tão importantes quanto você. Porque eu vejo assim essa congruência, eu vejo essa convergência da economia da oralidade, porque são dois temas importantes tratados de forma transdisciplinar. É uma coisa que parece que continua valendo, mas não na intensidade que foi no passado, né? Essa visão exageradamente cartesiana. Hoje nós temos a proposta de uma visão sistêmica, e dentro da visão sistêmica contempla também o cartesiano, mas é uma visão sistêmica. Então, dentro dessa visão sistêmica, essas áreas não são estanques, elas se conversam. Às vezes se namoram, e às vezes até se casam, e às vezes até têm filhos. Né? Por que não, né? Quem sabe o filho da economia comportamental com a economia da oralidade vai surgir um outro filho, talvez, né? Talvez a economia da semântica, né? Enfim, estamos aí jogando para o alto, né? Mas, como a questão da oralidade ela é básica, né? E a Gina Paladino é uma das principais companheiras de jornada. Ela disse uma vez: Jorge, eu vejo que a economia da oralidade é o fator motriz e transversal de toda a economia. Ela me levou a essa conclusão das nossas conversas, porque ela percebeu a motricidade da economia da oralidade e também a sua transversalidade. Por isso que eu vejo essa ligação com a economia comportamental absolutamente legítima, né? Legítima e viável, né? E principalmente porque, quando a gente fala de oralidade, qual foi o propósito de criarmos a economia da oralidade? Só dando uma rápida explanação sobre isso. Porque a oralidade, que é uma área da linguística, né, ao longo de todo o estudo da linguística, ao longo de tantas décadas que se pesquisa a linguística, os linguistas, não por deficiência nenhuma, não deram conta de posicionar a oralidade no valor que ela tem. Aí não há um demérito, porque até tem uma explicação por que eles não conseguiram posicionar a oralidade. Então, vários deles aí, eu estudei muito linguística, claro, para compor a economia da oralidade, mas vários deles, né, se queixam da falta de centralidade que a oralidade deveria ocupar, inclusive na escola ocidental. Né? Por exemplo, o Luiz Antônio Marcuschi, falecido há 2 anos atrás, ele disse que isso não se tratou de um descuido, mas de uma postura da escola ocidental. Né? Então, assim, não deram conta. Por quê? Porque os linguistas eles se ocupam da linguística, evidentemente. Né? Então, sobre o aspecto linguístico da oralidade, eles vão bem. Mas a oralidade tem um outro aspecto que a linguística não tem mecanismos, não tem instrumento, não tem nem metodologia para trabalhar, que é a paralinguística, que trata das entonações, do ritmo, velocidade, de toda a estética da voz. A linguística não consegue compreender isso. E aí que está o valor principal da oralidade, porque acima da palavra dita, a entonação aplicada tem mais impacto emocional do que a própria palavra em si. Tem até um pesquisador que ficou famoso aí, chamado Alfred Nerabian. Alfred Nerabian é o nome dele, né? Engasguei um pouquinho para falar o nome dele. E ele tem uma pesquisa que ele diz que 55% da nossa comunicação é a nossa corporeidade, né? As expressões faciais, etc. 38% é o nosso tom de voz. Quer dizer, chega a ser quase 40%. Somando as duas, chegamos ao índice de 93%. E apenas 7% é a palavra. Só que ele faz uma referência no seu trabalho e até no seu site, ele costuma repreender aquelas pessoas que tratam dessa pesquisa de forma generalizada, que essa pesquisa vale para questões emocionais. O impacto emocional. Né?
Então você veja que o tom de voz ele tem, sob o ponto de vista de impacto e impacto emocional e, portanto, neurocientífico, né? Também, ele tem um impacto maior do que a própria palavra dita. Então a gente aí vai caminhando e vendo o tamanho do peso. Então, veja, essa afirmação que faço de forma ousada, né? Mas eu convicta também, né? E acho que nós temos elementos de prova científica disso e não precisa buscar isso nos laboratórios, no dia a dia da gente. Então, veja, a oralidade é o fator motriz e transversal de toda a economia. Eu estou diante de um profissional, de um estudioso da economia da vida toda. Então, você pode me contrariar, me contra-argumentar, a gente vai conversar sobre isso. Mas, então, eu estou afirmando isso. Então, mostrando esse vínculo com a da economia da oralidade, que aí vai ele navega em várias áreas, né? Tanto do comportamento geral. Eu estimo, assim, dentro desse estudo, que 85% da economia da oralidade é comportamental. E apenas 15% é o performance em si. Quer dizer, o falar bem, com eloquência, com desenvoltura, né? Então é isso, eu vejo essa congruência que uma pode ajudar a outra, né? Sendo que elas não são estanques, né? Porque isso é uma visão sempre cartesiana, né? Mas a gente tem que também, por uma questão também de racionalidade, vamos dizer, definir as áreas e depois fazer a transdisciplinaridade necessária. Sim, na verdade, quando nós vamos entramos de uma vez no campo da neuroeconomia, nós temos, por exemplo, o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor o entendimento do comportamento do consumidor foi revolucionado pela neurociência, muito que, por exemplo, a antropologia do consumo já estudava com as ferramentas analíticas tradicionais da antropologia, elas tendem a ser confirmadas com os estudos de neurociência do comportamento do consumidor. E aí a gente pode fazer uma pequena digressão aqui para voltarmos ao mesmo ponto. A relação que alguém tem com uma marca, na verdade, é uma relação que está associada à formação de memórias profundas. Então, quando você vê uma marca, pode ser de automóvel, pode ser de perfume, pode ser de vinho, né? Um produtor de vinho, e você sente um reconforto, isso tende a fazer você voltar a comprar o mesmo produto, gerando a chamada fidelidade. Muito bem. Só que aí a gente pode ir, então, daí para como se dá a formação de memórias. Nós temos basicamente, né, existe uma outra divisão mais complexa, mas existe uma divisão mais simples, que nos interessa agora, entre a memória de trabalho, que é a memória volátil, a memória de curto prazo, e a memória perene, ou memória de longo prazo, ou memória permanente. Nós estamos aqui conversando hoje, então eu sei que hoje é quinta-feira, eu sei que é 4 de junho, isso está na minha memória de curto prazo. Eu sei que o Jorge está elegante, porque a cidade de Curitiba deve estar mais fria que São Paulo. Tudo isso está aqui voando na minha memória de curto prazo. Daqui a uma semana, se você me perguntar se o Jorge estava com um cachecol cinza claro ou não, talvez eu não me lembre mais, porque a memória de curto prazo ela vai passando por um processo de descarte. Mas se você me perguntar, sobre o que você falou naquele webinar com o Jorge? Sobre economia comportamental. Isso me marcou mais e isso foi transformado em uma memória profunda. Hoje já se sabe, né, que a memória de curto prazo, ela usa muito o nosso pré-frontal aqui, que é a área mais cognitiva do cérebro. Então, eu tenho que estar de olho no relógio, eu tenho que ver se o Jorge não está discretamente pedindo a palavra, eu tenho que saber se o meu celular aqui do lado não vai fazer um barulho desagradável, mas daqui a pouco isso não importa mais, isso não tem mais relevância.
Para você transformar essa memória de curto prazo, que usa muito da sua cognição, numa memória de longo prazo, lá no sistema límbico, existem duas estruturas muito importantes. A amígdala cerebral. A amígdala cerebral, levemente estimulada, faz você ficar atento. Mais estimulada, num nível maior de excitação, receoso, com medo e em pânico. Então, você veja que o pânico está numa escala que começa na atenção. Surgiu um predador no meu campo de visão, apenas atenção. Ele está vindo na minha direção, medo. Ele me agarrou, pânico. E o hipocampo. O hipocampo, ele trabalha na transformação de memórias de curto prazo nas memórias de longo prazo. Muito bem. O Simon já dizia que o consumidor tende, para simplificar suas escolhas, a voltar àqueles bens e serviços que ele acha que os satisfizeram. Se você disser para ele, não, mas tem uma opção melhor, ele diz, não, mas eu não quero arriscar, eu não quero pensar nisso, porque o processo cognitivo gasta muita energia. Pois é, só que a maneira como alguém fala algo com você é tão importante quanto o conteúdo para a transformação de memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Então, se a pessoa tiver uma voz irritante, mal postada, se ela desafina, se ela está sempre monotônica, sempre no mesmo tom, a minha atenção vai caindo. Aquilo é monótono, monotônico. Está sempre no mesmo tom. Isso não estimula adequadamente a amígdala cerebral, não contribui para que o hipocampo trabalhe adequadamente e não contribui na formação de uma memória profunda. Então, quando a gente pensa, estou falando de economia, quando a gente pensa num consumidor que voltou a um profissional de saúde, por exemplo, já que nós estamos em tempos de pandemia, acreditem vocês ou não, a voz com a qual esse profissional se dirigiu a essa pessoa foi fundamental para a formação de uma confiança nessa pessoa, nesse profissional, e para que, eventualmente, ela o procure de novo. A voz do atendente na farmácia, a voz do, sei lá, motorista do Uber, a maneira como ele se dirige a você, tanto quanto o conteúdo, eu não colocaria um à frente do outro, é fundamental na formação de memórias profundas. E como pensar cansa, como escolher de novo, dentro de todas as possibilidades de escolha, é algo que nós não fazemos bem, daí a nossa racionalidade limitada, o aconchego que nós sentimos, o calor que nós sentimos no atendimento, que é expresso, dentre outras coisas, a postura corporal também, evidentemente, né? A higiene da pessoa, parecia estar limpa, cheirava sabonete. Toda essa questão sensorial, ela é muito importante na formação dos nossos julgamentos e na repetição de escolhas. Estou falando de economia. Escolher um profissional, escolher um produto porque você ouviu um jingle que te sensibilizou por alguma razão. Mas, como esses processos são difíceis de descrever e como as pessoas têm vergonha de admitir processos não estritamente racionais, porque desde o século XVIII nós vivemos a ilusão de que a racionalidade é o guia das ações humanas. Se a racionalidade fosse o guia das ações humanas, os seres humanos não se matavam em guerras como se mataram no século XX. Então, não venha me dizer que o ser humano é a racionalidade encarnada, porque ele não é. Muito bem. Como as pessoas têm vergonha de admitir processos não estritamente racionais de escolha, nós vamos recriar uma história e dizer que aquele profissional era laureado, renomado, ou que a consulta dele era um preço excelente pelo padrão de atendimento, ou que aquela farmácia é a mais próxima da minha casa, quando, na verdade, nós consideramos esses e outros elementos. Então, assim, você quer influenciar alguém, você precisa emocionar essa pessoa. E se existe um veículo de emocionar a pessoa e criar uma memória profunda que vai afetar o comportamento dela no futuro, esse veículo é a oralidade. Puxa vida, que bela explicação, né?
Então, acho que nós concluímos bem todo o processo com a oralidade como elemento bastante importante, porque, veja, eu queria dizer duas coisinhas, mas eu quero registrar a participação da Gina Paladino. Muito interessante o timbre de voz no contexto econômico. Esse deveria ser um elemento nos processos seletivos no mercado de trabalho, diz a Gina Paladino. Eu quero abrir para as perguntas, né? Além dessa colocação da Gina Paladino, que vamos aí tratar dela, né? Outros também podem perguntar. Vamos aproveitar aqui o professor Robson Gonçalves, economista comportamental, neurocientista da Fundação Getúlio Vargas e da ESIC Internacional Escola de Negócios. Mas veja que interessante. Dentro do contexto da economia da oralidade, simplificando, nós temos a área de desenvolvimento profissional, que é o voice design. O voice design, numa tradução literal do inglês para o português, é o projeto da voz, o planejamento da voz. Portanto, o voice design é o planejamento da fala. Dentro do contexto, né, da economia comportamental, né, do Daniel Kahneman, né, que fala do sistema 2, que é onde você faz o planejamento, para alimentar o sistema 1, que daí ele fica de forma intuitiva, sem fazer força, ele devolve aquilo que você de fato planejou, aquilo que você trabalhou. Mas veja, então, dentro desse contexto do planejamento da fala, nós temos ali um código do voice design. Queremos um código simples. É um código que é uma soma, na verdade, que é a gestão da escuta, em primeiro lugar, né? Porque você fala porque escuta, né? O fenômeno da surdez, por exemplo, por que o surdo não fala? Se ele não tem problemas, geralmente, nas cordas vocais, né? Ele não fala porque não escuta. Então, a fala é fruto de uma escuta. Então, a gestão da escuta, que é a sua audição, que é o seu ativo comunicativo. Aí nós somamos com o design da vocalização, que são as múltiplas possibilidades do uso da sua voz. Normalmente a gente usa um padrão que vem da infância, passa pela adolescência e se consolida na fase adulta. Mas nós temos dezenas de outras alternativas de vocalizarmos para ganharmos musicalidade e melodia na nossa comunicação falada. Ok? Mas o design da síntese, aí que eu quero chegar, que é a composição de repertório. Então, dentro do nosso processo metodológico, da mentoria que realizamos com os nossos capacitados, né, nós temos daí, no design da síntese, um trabalho de listagem de todas as suas sentenças principais, dos seus enunciados, da sua comunicação verbal como um todo, da sua fraseologia, para trazê-la para perto de você, para trazer mais próximo do teu consciente. Esses três elementos somados chegam no design da oralidade, que é a projeção deste repertório na forma de voz, capaz de expressar com exatidão a intencionalidade que você quer comunicar. Então, um elemento que eu achei interessante, que aí converge com a economia comportamental e com esses processos cognitivos todos que você mencionou, da neurociência, que a ideia da economia da oralidade é que você traga as suas sínteses. Por quê? Para que ela caiba como uma luva na memória de curto prazo, na memória de trabalho. Você não tem como alocar na memória de trabalho do teu interlocutor uma análise. Quando você faz isso, torna-se cansativo, porque o cérebro tem mecanismos de consumo de energia, né? Economia de energia. Então, você faz uma análise, fica difícil. A pessoa vai estar exausta e não vai guardar. Então, essas aulas longas que fazem aí no campo acadêmico, né? O escolar, se você perguntar para um aluno o que você aprendeu do que foi dito, olha, o percentual é muito pequeno por causa disso. Então,
nós respeitamos esse aspecto de você cuidar, você monitorar, você medir, mensurar o que você diz com a memória de curto prazo. Lançando aspectos emocionais nesta fala para que ela seja incorporada à memória de longo prazo. Então, só para fechar essa questão. Então, só para a gente compartilhar aqui, a Gina, como eu já falei, achou muito interessante o timbre da voz no contexto econômico, né, que daí cada um tem o seu timbre, uma característica de cada um, né? Por exemplo, a Gina, ela tem um timbre de voz que eu aprecio muito, então ela se tornou essa embaixadora da economia criativa também pela sua fala, né? Bastante interessante, né? Bastante apropriada até por função do timbre dela, né? Ela tem um timbre de contralto, isso no campo aí da música, da ópera, né? Então, contralto que é a voz preferida entre de 1000 mulheres, acho que todas preferiam ter um contralto, né? Porque seria o equivalente ao baixo no masculino, né? Então, assim, e como este deveria ser um elemento nos processos seletivos do mercado de trabalho, também isso é válido, né? O que nós dissemos aqui quanto a timbre, da minha parte respondendo para a Gina, que você não tem muitas alternativas de alterar o teu timbre, porque o teu timbre praticamente é inalterado. O timbre é o que você tem, que é o teu tom de voz, né? O que você pode fazer é trabalhar as tuas entonações. Você pode fazer uma variação das tuas tonalidades. Você pode, se for do gênero feminino, evitar os agudos, né? Que quando ocorre muito isso, o agudo feminino, ele causa um nível de rejeição muitas vezes, né? Então tem que ser evitado o agudo, falando um pouco mais baixo, moderando um pouquinho o volume de voz apresentado. Então o que você pode atuar é mais em torno de entonações, de volume, de ritmo, porque o timbre, ele é uma característica como é a nossa impressão digital. Ele é assim, não tem muito o que alterar, que você pode alterar nas entonações. O Exaltino Souza Escritore disse: isso quer dizer que quando mais conhecemos sobre economia comportamental, mais críticos nos tornamos ao adquirir algum produto ou serviço. Então, que isso nos leva a uma postura mais crítica, que eu acho que é algo desejável, né? Por exemplo, no campo da economia da oralidade, que também serve no campo da economia comportamental, o que a gente quer? O que ocorre aí? Nós temos uma comunicação oral automatizada. Então, é muito raro alguém ter consciência do fenômeno da oralidade. Então, escuta, fala sem perceber. E como disse aí com muita propriedade o Robson Gonçalves, as pessoas mais fazem monólogos simultâneos do que diálogos. É mais raro o diálogo, né? Do que monólogos. É mais raro o diálogo e mais frequente os monólogos simultâneos. Então, a proposta nossa, como um todo, a economia da oralidade, por meio do voice design, que é a parte de desenvolvimento humano desta área, é que você ganhe um nível de autonomia intelectual. Você tem autonomia, porque assim, o que acontece normalmente, né? E aí, como disse muito bem o Robson Gonçalves, a oralidade toma conta aí, você está no veículo, ouvindo um rádio, em várias situações que você é pego, às vezes, semi-atento, né? E você acaba comprando um produto de forma também distraída, porque ouviu, gostou, mas não sabe exatamente se era aquilo que você queria, o que você preferiria, né? Então, assim, a ideia é que a gente saia desse processo de desatenção da oralidade, porque essa desatenção tem um preço caríssimo. Ou seja, a manipulação que nós ficamos sujeitos. Eu queria acrescentar nesse aspecto, Jorge, algumas coisas assim. Eu acredito que existem desdobramentos da economia da oralidade que, juntando com a neurociência, apontam para outras disciplinas. Daí o Jorge falar propriamente que existe uma transdisciplinaridade. Então, por exemplo,
O papel da oralidade na liderança é mais do que sabido. Só que ele não é, na minha opinião, adequadamente explorado. Então, eu e a Andréa de Paiva, que é minha colega, nós escrevemos um manual de neurobusiness chamado Triuno, Neurobusiness e Qualidade de Vida. Esse é um livro que vocês encontram aí nas livrarias virtuais. Meu objetivo não é ficar fazendo propaganda do livro, não. O Triuno, ele teve uma primeira edição lá atrás, em 2014, tem uma edição ampliada em 2018, e essa edição ampliada tem lá um capítulo sobre neurocomunicação e tem um capítulo sobre neuroliderança. Pois bem, eu vou citar alguns exemplos para vocês. Se você ler o livro da Marguerite Yourcenar, eu não sei se é verdade ou não, é um romance histórico chamado Memórias de Adriano. Parece que é verdade, ele relatou isso. O Adriano, ele era um nobre, de uma família nobre patrícia, romana, mas ele nasceu e foi criado na Espanha, que era a província. Então, quando ele foi jovenzinho para começar a carreira política dele em Roma, que ele foi fazer o primeiro discurso dele, as pessoas riram do sotaque dele. Riram. E ele teve que tomar aulas de oratória na época, né, que seria o voice design de hoje em dia, para eliminar o sotaque, caso contrário, ele não seria respeitado. As pessoas colocavam a atenção na forma e esqueciam o conteúdo. Então, e é assim mesmo. É assim mesmo. Nós estamos no âmbito da liderança. Um outro exemplo, Aníbal invadiu a Itália, quase derrubou a República Romana, com um exército que tinha de indianos até ibéricos. E ele aprendeu a falar frases-chave no dialeto de cada um dos principais grupos do seu exército. Ou seja, ele queria se dirigir oralmente a cada grupo naquela língua, na língua nativa dele, para gerar o quê? Um sentimento de empatia, de pertencimento, de que ele não era um líder tirano, ele era quase que um líder universal. Então, assim, a importância da oralidade nas mudanças de comportamento, na influenciação do comportamento, fundamental. Do ponto de vista da neurociência, a gente sabe o que acontece. Quando você ouve alguém falando com o seu sotaque, você se reconhece como pertencendo à tribo dele. Isso é um instinto mamífero que nós temos. O seu cérebro produz mais ocitocina e você tem um processo de identificação. No interior do Paraná aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma vez nós demos aula numa cidadezinha, não vou citar qual a cidade, mas ela fica ali entre Maringá e Londrina. Era um curso em company e tal, fomos lá, nossos professores da FGV dar aula naquela cidade. E aí a queixa dos alunos, para mim, foi em relação à professora que veio antes, porque ela tinha um sotaque carioca muito forte. E ela dava aula de contabilidade. Qual a relevância do sotaque numa aula de contabilidade? E aí os alunos falavam, a gente não conseguia prestar atenção no que ela falava, e a gente pedia para ela falar direito, e ela continuava falando que nem carioca. Gente, sabe? Então, assim, eu não estou criticando as pessoas dessa cidade. Eu estou dizendo para vocês que o design da forma é fundamental para a transmissão do conteúdo. É lógico que você não pode ter só forma, que você tem que ter o conteúdo, mas a forma é o veículo que carrega o conteúdo. E, por conta de uma sensação de estranhamento, de não identificação com o outro, você pode dizer, não concordei com o que ele disse. Aí vão perguntar, por que você não concordou? Você não vai reconhecer que é porque ele tinha o sotaque, ou que ele não falava o seu idioma. Você vai inventar uma desculpa cognitiva para uma antipatia que acontece, porque é instintivo da nossa parte. Os animais se reconhecem pelos sons que emitem. Nós não somos animais tão mais desenvolvidos assim, como a nossa arrogância humana nos faz crer. Então, algo de estranho na voz do outro pode me fazer rejeitar o conteúdo do que ele está me transmitindo. E isso tem que ser reconhecido, inclusive, culturalmente. Aí a gente fica bastante impactado e convencido, né, do papel econômico da oralidade. Isso. Que é a função, Exato. né? Quer dizer, aí você
porque ele está interferindo diretamente na economia em todos os aspectos. Em todos os aspectos, trouxemos várias formas de intervenção econômica da oralidade. E a economia da oralidade, ela veio a valorar e valorizar a oralidade, torná-la alvo de atenção, coisa que na linguística não foi possível fazer por várias razões, né? Por várias razões. Mas é claro que o belíssimo trabalho da linguística é que ela é uma área da linguística, né? Ela nasceu e vive dentro do contexto da linguística, né? A oralidade, né? Que é objeto... Se você me permite, eu vou te dar até mais um exemplo. Existe um caso verídico de um grupo de brasileiros que foi negociar com um grupo de japoneses. E todos falavam em inglês, e um senhor mais velho do grupo japonês foi apresentado, o senhor fulano de tal, e foi dito que ele não falava inglês, ele só falava japonês. Aí os brasileiros estranharam, porque sentaram na linha de frente na mesa, face a face, os negociadores brasileiros e os negociadores japoneses. E esse senhor, que supostamente não falava inglês, ele ficava atrás, pegou uma cadeira e sentou atrás da linha de frente. E a negociação foi muito dura, e de vez em quando alguém da linha de frente se reportava em japonês àquele senhor mais velho, né? Depois, eu estou encurtando a história, depois de um tempo se descobriu que o senhor mais velho era o decisor. Você tinha uma equipe de negociação, mas o único que tinha o poder de fechar, de dizer sim ou não, era aquele senhor. Ao ser preservado pela barreira da língua, ele não ficava processando e criando cenários para o desdobramento. A comunicação era filtrada por aqueles negociadores, aí os termos da negociação a cada rodada eram apresentados a ele, que não estava sob exaustão cognitiva, e, portanto, poderia dizer um sim ou não. Então, não era pelo fato de ser mais velho, por ser um profissional sênior, por nada disso. Ele foi preservado da batalha oral que estava acontecendo ali. Os brasileiros, né, os decisores brasileiros estavam sentados ali, estavam também na linha de frente e estavam sendo desgastados. Adivinha se essa negociação não redundou em termos mais favoráveis aos japoneses do que os brasileiros gostariam? Claro que sim. Aliás, são excelentes negociadores, né? Geralmente eles vão negociar de duas pessoas, né? E depois eles pedem licença, se retiram, vão num canto, conversam um pouquinho e voltam para negociar, né? Eles têm essa cultura de negociação muito interessante. Então, vocês vejam como esse assunto é bastante amplo, né? Eu quero até reiterar uma nova oportunidade para o professor Robson Gonçalves estar conosco, né? Porque nós temos, assim, um repertório muito grande de possibilidades, né? Eu vou até pedir permissão a quem está nos assistindo aqui, que são 20 horas 3 minutos. Se o professor não se importar, fica mais um pouquinho com a gente aqui. A gente vai seguir um pouquinho mais, sair do horário habitual, mas aproveitar essa oportunidade excepcional que o professor está nos dando, dessa participação nesse bate-papo, nessa conversa, né? Então, o Francisco Mendonça, os maiores erros de contratação que cometi, confesso que fui traído pela apresentação e não pela experiência do candidato, timbre de voz e postura imponente, né? Diz ele também, né? Então, assim, se alguém quiser participar conosco aqui, trazer mais alguma questão para abordarmos... E veja que o Mendonça não é bobo, não, hein? Eu conheço o Mendonça. O Mendonça é uma pessoa com uma capacidade empática imensa, mas ele se deixou seduzir algumas vezes. Eu sei disso, Mendonça, sei perfeitamente. Francisco Mendonça, né? Sim, ele mesmo. Ele é do seu hall de conhecidos também, o Francisco Mendonça. Sim, sim. Tenho boas amizades no Paraná, graças a Deus. Então. Paranaense, Francisco Mendonça. Você é da onde? Aqui de Curitiba, Francisco Mendonça? Pode responder aí no chat para nós. Então, agora, assim, o que a gente podia partir para um processo de conclusão desse nosso primeiro bate-papo? Espero que
hajam outras oportunidades, por exemplo, da nossa parte, aqui o convite já está feito. Como que a gente pode estar assim, aproximando esses estudos? Eu acho que a gente particularmente também já está tendo essa perspectiva, esse interesse de fazer essa aproximação, né? Para perceber como que a oralidade pode estar contribuindo com a economia comportamental e com a neuroeconomia e vice-versa também, né? Porque assim, uma coisa que me chama a atenção e que me chamou a atenção desde o início da pesquisa é que Deus disse Fiat Lux no princípio e houve luz. Então, a palavra, claro que uma palavra a partir do originador de todas as coisas, né? Ela precede a luz. Então, essa força é imensurável, né? E essa experiência que nós temos nesse contexto judaico-cristão do haja luz, né, do Fiat Lux de Deus, todos nós temos na nossa visão, né, essa experiência quando estávamos no ventre de nossas mães. Porque a partir do 4º mês e meio de gestação, a nossa audição já está plena. Então, a partir desse momento, tudo aquilo que a nossa mãe diz, tudo aquilo que a nossa mãe ouve e as pessoas que estão frequentemente com a nossa mãe falam, vão nos moldando, vão nos modelando sonicamente. Então, o cordão umbilical sônico que a mãe provê é tão importante quanto o leite materno para o desenvolvimento da futura criança. Então, a partir do 4º mês e meio, a gente é alvo, né, da oralidade ao ponto de nos forjar. E só depois do primeiro choro, que é a primeira manifestação oral, e alguns dias depois, é que nós vamos ver a luz. Eu faço essa colocação para mostrar a dimensão do tema. Por isso que ele tem essa condição de motriz e transversal. E por isso que eu acredito que a economia da oralidade possa contribuir, eu tenho até estudos sobre isso, com a economia comportamental e a economia comportamental também com a economia da oralidade. E digo mais, que nós vamos ter na próxima terça-feira, dia 9, às 19 horas, horário de Brasília, a Gina Paladino, nossa convidada, que vai tratar de economia criativa. E também é outro aspecto que faz toda uma convergência transdisciplinar, porque você pode ter uma bela criatividade, você pode desenvolver belos pensamentos, projetar cenários, né? Mas você necessariamente vai ter que trabalhar a questão da oralidade, né, para expor essa criatividade para compartilhamento entre o grupo criativo que está ali desenvolvendo um trabalho, uma tarefa, né? O Francisco Mendonça diz que a primeira coisa que digo para meus clientes que solicitam material financeiro são os livros de autoconhecimento, como Daniel Kahneman e Robson Gonçalves. Poxa, então, agora me deu uma tremedeira aqui, né? Esse é o Francisco. Agora me deu uma tremedeira aqui. Eu estava até agora conversando com um cara do nível do Daniel Kahneman e eu não sabia. Obrigado, Francisco Mendonça, pela informação. Agora eu vou tomar mais cuidado, né? Mas que bom, né? De fato, dá para perceber a capacidade deste jovem economista, amante da economia, como eu, né? Então, eu quero dizer uma outra coisa para você, assim, estou até avançando um pouquinho no horário, mas eu acho que dá para justificar, né? Quem precisar sair, não se incomode que a gente vai estar aqui firmes, né? Mas, então, eu acho assim, uma coisa que eu digo, que a gente precisa ter paixão, né? Precisa ter paixão, né? Você, para ser esse professor que é e chegar nesse ponto comparável ao Daniel Kahneman, né? É fruto de paixão, de amor, né? Essa paixão, muitas vezes, eu acredito que é uma virtude que Deus coloca dentro da gente, porque o querer e o fazer vem dele também, né?
Então eu digo que eu aconselho vocês a pensarem a ter uma paixão com a sua voz, né? Ter um caso de amor com a sua voz, ter um ato conjugal com a sua voz, sem exagero, né? Porque por que eu digo isso? A palavra pessoa, que é a palavra mais central na pós-modernidade e também, mais recentemente, segundo os filósofos mais contemporâneos, a hipermodernidade é a palavra pessoa. Essa que é a palavra central. E a palavra pessoa, tratada lá no latim, que é persona, né? Não a definição dela, mas ela explicitamente, é um prefixo que quer dizer por. Como nós temos a palavra muito usada na economia, que é per capita, né? Quer dizer, por cabeça. E eu quero que vocês me respondam aí o que vocês acham que é a palavra pessoa, que no latim é persona, o per nós já deciframos, né? Por. E o sona, o que vocês acham que significa essa expressão sona? Alguém pode responder? O Francisco já respondeu que ele é de Curitiba. Então, olha, Francisco, então precisamos nos encontrar aí. Está convidado, né? Quem sabe até para você estar aqui num webinar conosco, trazendo o seu conhecimento, né? Se você é amigo do Robson Gonçalves, é porque você tem bala na agulha, como diz na gíria. Francisco vai falar sobre o papel do vinho na filosofia. Opa, mas é total, né? Aliás, e para que você toma vinho na filosofia, né? Para quê? Qual é o propósito de tomar vinho na filosofia? Não se pode filosofar sóbrio. Para facilitar a conversação, né? Exato. Reduzir o senso crítico, soltar a linguagem. Tomar vinho em grupo, né? Para facilitar a conversação, né? Sim. Então, colocando então a vocês, ninguém assim ainda respondeu, né, essa pergunta, mas a palavra pessoa, que no latim é persona, no grego é prosopon, né, que também quer dizer máscara, mas eu quero a definição da palavra em si, persona. A palavra persona quer dizer por som. Portanto, a palavra pessoa quer dizer por voz. Então, a voz é o atributo humano responsável pela manifestação da nossa pessoa, da nossa personalidade, da nossa pessoalidade. Por isso que eu fiz essa referência e esse convite para que vocês tenham um caso de amor com ela, porque ela, bem utilizada, bem amada, pode dar muitos frutos e muitos resultados econômicos. Ok? Só para uma finalização por hoje, esperamos que possamos voltar em outra oportunidade. Robson Gonçalves, para não avançar muito na hora, porque o pessoal cansa, nós já falamos que o cérebro também quer repousar e descansar, né? Tem esse mecanismo de economia do cérebro, né? Só para a gente fechar isso aqui, já agradecendo, né, essa oportunidade que você está nos dando. Eu que agradeço, e você que gosta das sínteses e destaca a importância da síntese no voice design, etc., eu acho que vale a pena duas sínteses aqui. A primeira é do Antônio Damasio, um neurocientista fundamental para nós leigos, né? Eu sou economista de formação, então eu sou um aplicador da neurociência, né? Eu sempre procuro me relacionar com pessoas da área de biologia para saber que eu estou falando com propriedade e não estou avançando para além das fronteiras da minha ignorância. O Antônio Damasio, que é esse autor fundamental, autor do livro Erro de Descartes, muito importante, muito influente, ele tem uma máxima que diz assim: nós não somos máquinas pensantes capazes de sentir, nós somos máquinas sentimentais capazes de pensar. Então, quando o Jorge convida a gente a ter uma relação de amor com a nossa voz, ele está confirmando isso. Então, você quer convencer alguém de alguma coisa? Entregue a ele conteúdo, mas emocione também. Porque sem emoção não há envolvimento, e sem envolvimento não há concordância. A pessoa vai antipatizar com você por alguma razão inconsciente e vai forjar uma história consciente
e racional para dizer por que ela discordou de você. Essa é uma máxima e uma simples. Eu quero que você repita essa máxima, que eu quero anotar aqui, lápis e papel na mão. Vamos anotar, porque essa aqui é muito interessante, né? Não somos máquinas pensantes capazes de sentir. Somos máquinas sentimentais capazes de pensar. Então, jamais podemos diminuir a importância dos processos emocionais. Em tudo. Em tudo. Essa é uma máxima. Antônio Damasio, neurocientista português, radicado na Universidade do Sul da Califórnia, reconhecido no mundo inteiro. Tem muito material dele no YouTube, para quem gosta. E a outra máxima é do Carl Jung. O Carl Jung dizia assim: até que você torne o seu inconsciente consciente, o seu inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Vou repetir. Até que você torne o seu inconsciente consciente, o seu inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Como as pessoas não têm consciência da própria oralidade, ela pode passar por um processo de seleção numa empresa e ser reprovado, e ela diz que o destino não quis. Quando, na verdade, ela não se preparou em termos de forma e conteúdo para aquela entrevista, por exemplo. Alguém que foi tentar convencer um investidor com um bando de gráficos, valuations e números e etc., e falou com um sotaque estranho para ele, negligenciou isso, porque acreditava que a decisão financeira se baseia em números apenas. Vai dizer que o destino não quis que aquela sociedade saísse. Então, nós precisamos reassumir essa nossa humanidade personal, nos conscientizando de tudo aquilo que o excesso de informação está nos fazendo negligenciar. Eu acho que esse é um elemento de resgate e de engajamento da economia da oralidade que, às vezes, as pessoas não percebem. Era isso, Jorge. Olha, que beleza, né? Só para resgatar aqui, rapidamente falando, né? A desinformação generalizada, a informação precisa e a formação necessária. Foi o título deste webinar, né? Então, tudo que foi falado aqui está dentro também desse contexto, né? Então, é preciso ter consciência para que nós não sejamos massa de manobra, ou que não sejamos escravos sem o direito de saber que estamos nessa condição. Exato. Né? Exatamente. Então, precisamos ganhar, primeiro, consciência e, num processo um pouco mais avançado, autonomia intelectual, que é, na verdade, o começo da jornada, não é o fim. A autonomia intelectual ainda é o começo da jornada, até você ser autor da sua própria história. Muito obrigado imensamente, Robson Gonçalves, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Vê como é que a coisa acontece na vida, né? E esperamos que estejamos em outras oportunidades nesse colóquio, nesse intercâmbio conversacional. Muito obrigado, boa noite a todos. Quero agradecer a cada um de vocês que tomaram o ato inteligente de estar conosco aqui, de poder compartilhar conosco. Agradecer a cada um de vocês, porque, de fato, esses momentos são para ficar registrado na história. E se vocês quiserem indicar para pessoas que possam desejar ouvir esse trabalho, assistir essa webinar, né? Ela está gravada, está perpetuada, está eternizada e pode ser revista para ser estudada, compreendida, assimilada. Então, meu boa noite, foi um privilégio estar com vocês. Até a próxima terça-feira, dia 9, às 19 horas, horário de Brasília, com Gina Paladino, uma das embaixadoras da economia criativa no Brasil. Boa noite.